Olá pessoal, agora nós vamos falar de um dos principais problemas de laminação, que é a baixa força de laminação. E aqui nós estamos falando sem taque residual, porque se você tiver taque, significa dizer que você tem um excesso de catalisador, portanto, uma variação na proporção, um erro de proporção entre adesivo e catalisador. E é importante nós determinarmos um modo de falha. Por que isso é importante? Porque você tem que pegar a estrutura e você dividir as interfaces que compõem essa estrutura. E aqui nós vamos utilizar um exemplo de uma estrutura, mas você pode fazer para qualquer estrutura que você lamine. E é isso que nós vamos fazer agora. Então você tem uma estrutura de BOPP mais tinta, mais adesivo, mais BOPP metalizado. E aqui está ela. Agora vamos separar as interfaces. A primeira interface que você tem, que está aqui, ela é BOPP mais tinta. A segunda, tinta mais adesivo. A terceira, adesivo, metalização. E a quarta, metalização e BOPP transparente, porque aqui você recebe do teu fornecedor um BOPP metalizado, mas você pode sim ter uma falha aqui entre a metalização e o BOPP transparente. E a quinta é que em muitas regiões onde não tem tinta, você tem também o BOPP transparente e adesivo. Então essas são as interfaces dessa estrutura, e se você quiser verificar, estão todas descritas aqui. Agora nós também temos que identificar se é uma falha de adesão ou de coesão. Qual é a diferença entre elas? Uma falha de adesão, a tinta e o BOPP, nesse exemplo, separa totalmente, ou seja, você não tem uma divisão da tinta. O BOPP sai sem nenhum resíduo na sua superfície. Já uma falha de coesão, a tinta ela é dividida. Então, parte o BOPP puxa para a sua superfície, parte o adesivo puxa para a sua superfície. Então, falha de adesão e falha de coesão. Agora vamos analisar esses dois casos. Nesse caso, se o BOPP saiu sem nenhum resíduo de tinta na sua superfície, significa dizer que você tem um problema de força de adesão no BOPP. E aqui você pode ter baixo nível de tratamento, uma bobina que você inverteu o lado tratado na hora de colocar na laminadora, enfim. E aqui é bem provável que você tenha uma baixa força de coesão da tinta. E essa análise você pode fazer do adesivo, da metalização, em todas as interfaces. O que eu recomendo? Tinta e metalização, quando você tem uma baixa força de laminação, eles são visíveis ao olho nu. Agora, quando você tem uma baixa força de adesão ou coesão nessa interface aqui, é importante você mandar analisar no fornecedor de adesivo, porque ele vai identificar que lado que o adesivo está, se for por adesão, ou se for por coesão, ele vai identificar que está dos dois lados, portanto, uma baixa força de coesão do adesivo. Dessa forma, fica muito mais fácil de você fazer uma análise de força de laminação e quais são os modos de falha. Relembrando, que eu esqueci de falar, se você tem uma baixa força onde tem tinta e aqui a força é muito maior, significa dizer também que analisando essa interface você pode ter um problema na tinta.